If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos ver mais alguns movimentos que aconteceram ali nessa Primeira República, na República Oligárquica, tá bom? Percebam que são vários movimentos, né, vários conflitos, e isso tudo representa a insatisfação da população e de alguns setores muito específicos em relação ao governo vigente. Tudo isso está ligado principalmente à questão do voto ser aberto, né, de existir o voto de cabresto, toda aquela manipulação que existia em torno dessa política ali na República Oligárquica, tá bom? Um outro movimento, então, importante que acontece nesse período, a partir ali da década de 20, né, porque a partir da década de 20 há ali o início de uma certa crise dessa Primeira República. Tá? Vários movimentos já haviam acontecido, movimentos aqui que até então tinham sido fáceis, né, para o governo conter, mas a partir da década de 20, tudo isso vai ganhando ainda mais notoriedade, vai ganhando mais visibilidade, e outros setores que até então estavam mais tranquilos com o governo começam também a se revoltar, como por exemplo o movimento ali que nós vamos ver agora em pouco, que é o tenentismo, né? Ou seja, alguns setores do exército começam a se revoltar com o governo, e isso aqui vai impactar diretamente a essa crise aí dessa década de 1920. Tá? Então, dentro dessa Primeira República, dentro dessa República Oligárquica, nós temos uma espécie de marco aqui de mudança, né, dessa Primeira República a partir da década de 20. Não somente o movimento tenentista, mas também surgimento de outros movimentos, por exemplo, de greves, né, de greves trabalhistas. Vocês viram isso lá na aula passada, no texto que eu pedi para vocês lerem e resumirem, né, ler e resumir. E também, a partir da década de 20, começa a haver uma mudança em termos culturais também, a partir aqui, principalmente da Semana da Arte Moderna, que acontece em 1922. Tá? Então, começa a haver uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, tudo isso vai influenciando para acontecer o final ali dessa Primeira República em 1930. Tá? Outros fatores, principalmente fatores de eleição, fatores políticos, vão influenciar no final dessa Primeira República, mas nós vamos estudar isso daqui aos poucos, ok? Então, vem aqui com o tenentismo, então, ele acontece ali na década de 20, né, ali no início já da década de 1920, é um movimento da baixa oficialidade do exército, ou seja, dos tenentes e dos capitães, que vão se revoltar aqui, dentre outros fatores, com a insatisfação, né? Eles vão estar insatisfeitos com o governo da Primeira República. Participam desse movimento tenentista, apoiam esse movimento tenentista a classe média urbana e letrada, né? E luta, se revolta contra o poder central das oligarquias, né? Contra ali principalmente São Paulo e Minas Gerais, tá? Os objetivos dessa revolta, desse tenentismo, é a moralização política, né? Pedindo então o voto secreto, pedindo que aconteça o fim das fraudes, que aconteça o afastamento do controle oligárquico, né? E se implemente o ensino obrigatório e que aconteça uma centralização positivista. Lembrem-se que esses militares, desde a implantação da República, têm aí por base esse pensamento positivista, né, da República. Então, aqui nós temos esses militares de baixa patente, né, os capitães, tenentes, se revoltando diante desse cenário do governo da Primeira República, tá? Além disso, né, esse governo, esse movimento tenentista, apesar de parecer um movimento que se interessasse aqui pelo povo por pedir voto secreto, ensino obrigatório, né, o afastamento desse controle oligárquico, era um movimento ainda assim elitista.
A gente costuma dizer que esse movimento tenentista é um movimento para o povo, mas sem o povo, porque mesmo tendo algumas características, né, como eu disse agora há pouco, pedindo o fim do voto secreto, a instalação de um ensino obrigatório, o movimento foi protagonizado pela uma classe média, recebe o apoio dessa classe média urbana e letrada, então não tinha o interesse de uma mudança tão brusca na estrutura dessa sociedade. Tá bom? Esses tenentes, né, esse movimento tenentista considerava que eles seriam aí uma espécie de salvação nacional, né? E além de tudo isso, né, esse movimento tenentista, o movimento desses tenentes faz também com que um movimento muito importante que acontece no Rio de Janeiro, né, um evento muito importante ali do Rio de Janeiro, que é ali a revolta do Forte de Copacabana, ou 18 do Forte, que acontece ali em 1922, né? Foi um movimento, uma passeata, né, que aconteceu ali em Copacabana, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, contra a posse do presidente Arthur Bernardes em 1922. Que seria mais um presidente dentro dessa lógica dessa república oligárquica, dentro dessa política do café com leite, tá? Então, os tenentes organizados, né, existia esse movimento que nós estamos chamando então de tenentismo, né, em que eles estavam insatisfeitos, que eles pediam aí uma mudança nessa política, lembrando que não era uma mudança tão brusca, porque eles eram ali da elite, né, e receberam o apoio dessa elite urbana, principalmente ali do Rio de Janeiro, mas que chega a acontecer esse movimento, aí, essa revolta do Forte de Copacabana, o que foi de fato esse evento? Olha só, o movimento fracassa, né? Os 18 integrantes, sendo um civil, marcharam em Copacabana contra uma tropa do governo de mais de 3.000 homens. Sobreviveram ao gesto suicida apenas 2 tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Então, a revolta do Forte de Copacabana foi então um movimento em que 12 integrantes, né, aí a maioria deles tenentes, né, a maioria deles militares e apenas 2 civis, marcham ali na praia de Copacabana, reivindicando todas essas questões que eu expliquei para vocês no slide anterior do tenentismo, pedindo o fim do voto secreto, né, a instalação de ensino obrigatório, enfim, todas aquelas reclamações, aquelas reivindicações que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então aqui nós temos, né, essas 18 pessoas marchando aqui em revolta, demonstrando a sua insatisfação perante o governo da República Oligárquica, mas, no entanto, né, eles acabam sendo mortos, sobrevivendo apenas 2 deles, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes, inclusive, vai ser uma figura bastante conhecida daqui para frente. No período após a 1930, né, a Revolução de 1930, o Eduardo Gomes vai ser uma figura bem conhecida no âmbito político ainda, tá bom? Então, o governo, tenta a todo custo conter esses movimentos aqui desses tenentes, né? Tenta conter essa revolta dos 18 do Forte de Copacabana, como nós acabamos de ver, apenas 2 pessoas sobreviveram a isso, mas esses movimentos desses tenentes vão pipocando, né, vão acontecendo em várias partes, em várias regiões aqui do Brasil. Então acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo também, num evento que nós vamos chamar Revolução Paulista de 1924, em que esses tenentes vão às ruas, vão ali reivindicar, e o governo mais uma vez vai repreender o movimento. Aí eles vão aí cercar a cidade de São Paulo, várias pessoas vão morrer nessa revolta, tá? Tudo isso para tentar abafar, para tentar conter o movimento desses tenentes que estavam insatisfeitos com essa política aqui, né, da República Oligárquica. Tudo isso vai crescendo numa proporção tão grande, então, que, como eu disse, vários movimentos vão pipocando, né, dos tenentes em vários lugares e vários estados do Brasil.
Um deles vai influenciar num grande movimento desse período chamado Coluna Prestes. Tá? A Coluna Prestes é uma espécie aí de marcha militar que vai partir aí do sul em direção a todas as regiões do Brasil, né? Com a intenção de mostrar para essas pessoas, né, com a principal intenção, com o principal objetivo, de mostrar para essas pessoas a insatisfação, as injustiças e a insatisfação de fato em relação a esse governo da República Oligárquica, tá? Ligados a essas fraudes, ligado ao voto de cabresto, ligado aí à falta de assistência em algumas determinadas regiões. Então percebam que todos esses movimentos que acontecem nessa república oligárquica representam justamente essa insatisfação da população ou aí de setores importantes, né, setores que tinham mais visibilidade, digamos assim, como por exemplo esses tenentismos, né, esse movimento tenentista, os tenentes, vão aí acontecendo dentro dessa república oligárquica. E um movimento também muito conhecido e muito importante, como eu disse, é a Coluna Prestes. Olha só, o líder dessa Coluna Prestes, que acontece então entre os anos de 1924 até 1926, é um carinha conhecido como Luiz Carlos Prestes. E guardem bem esse nome, meninos, tá? Porque de agora para frente nós vamos falar muitas vezes sobre ele, vamos falar aí da vida dele, do desfecho dele, dessas idas e vindas políticas dele. Então guardem esse nome, Luiz Carlos Prestes, tá bom? Conhecido, né, como o Cavaleiro da Esperança, porque justamente, como eu disse para vocês, o objetivo principal, né, dessa Coluna Prestes era aí mostrar aí a todas as pessoas, a população, a insatisfação, né, tentando mostrar aí os defeitos, os problemas desse governo da República Oligárquica e principalmente de Arthur Bernardes, que era o principal, que era o presidente daquela época, né? Então, a metodologia era sair andando, marchando pelo interior do Brasil para mostrar para essas pessoas aquilo que estava acontecendo, para tentar abrir os olhos da população para as atrocidades, para a corrupção, para as fraudes que aconteciam aqui nesse período aqui da Primeira República, tá? Então, a marcha pelo interior do Brasil tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes e conseguindo mais adeptos para a sua causa tenentista. Tinha um caráter social mais amplo, ou seja, alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino e pela reforma agrária também. No entanto, esse movimento da Coluna Prestes foi um fracasso, né? Os integrantes acabaram sendo exilados na Bolívia, né? Luiz Carlos Prestes acaba sendo exilado, né? Ou seja, ele é obrigado a fugir do país e ele vai para a Bolívia. Alguns retornam ao Brasil posteriormente, como é o caso do próprio Luiz Carlos Prestes, mas ele volta influenciado por toda uma série de ideologias que estavam florescendo, que cresciam, que eram importantes ali na Bolívia, né? Por isso que eu disse para vocês que o Luiz Carlos Prestes é uma figura importante, para vocês guardarem o nome dele, que daqui para frente a gente vai falar outras vezes dele, justamente porque ele retorna da Bolívia aí com algumas características socialistas que vão influenciar aqui no seu posicionamento político, na sua carreira política da agora para frente, tá? Então, só para resumir aqui para que vocês entendam, a partir da década de 1920, então, começam a surgir diversos movimentos no Brasil ligado aos tenentes, ou seja, os militares começam a demonstrar mais veementemente, né, mais nitidamente a sua insatisfação diante o governo da República Oligárquica. Esse movimento tenentista, então, ele vai surgindo em várias regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, com o movimento ali, com a revolta do 18 Forte Copacabana, que acaba sendo um massacre, né, uma vez que apenas 18 pessoas, né, sendo 2 deles civis, né, o restante eram militares, marcharam ali na praia de Copacabana, protestando contra o voto de cabresto, né, o voto aberto, protestando contra a falta do ensino obrigatório, enfim, uma série de outros fatores que a gente já viu anteriormente, que eu mostrei para vocês lá no slide, tá? E aí acaba aí sendo um massacre porque apenas 2 deles sobrevivem.
Outro movimento que surge também a partir desse tenentismo é a revolta aí paulista de 1924, né, que é outro grande massacre. Várias pessoas morreram porque esses tenentes ali resolvem, né, manifestar a sua insatisfação, tá? E aí o governo repreende mais uma vez esse movimento. Outro grande movimento desse período é a Coluna Prestes, fruto desse tenentismo, parte ali da região sul do Brasil e em direção aí à região sudeste, centro-oeste do país, para poder espalhar, para conseguir mais adeptos para esse movimento. A Coluna Prestes, inclusive, passa aqui em Goiás nesse período, tá? E tem bastante alvoroço, né? As pessoas que recebiam aqui essa Coluna Prestes, né? Esses tenentes, esse movimento, tinham bastante medo por conta aí da violência que era passado para eles, que poderia acontecer, tá? Então, aqui em Goiás, essa Coluna Prestes também passou, tá? Também foi um movimento repreendido pelo governo, mas que consegue, de certa forma, um resultado, porque ele consegue aderir, consegue, de certa forma, conscientizar parte dessa população diante aí dessas injustiças, dessas características da república oligárquica. Tá bom? No final das contas, esse movimento da Coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, que era o seu principal líder, acaba sendo exilado na Bolívia. Tá bom? Seguindo aqui, quero falar um pouquinho com vocês sobre a Semana da Arte Moderna, né, que acontece ali em São Paulo em fevereiro de 1922. É um movimento extremamente importante para esse período. Muito provavelmente vocês vão estudar isso em arte, porque é um movimento emblemático para esse momento aqui da nossa história brasileira, tá? É um movimento em que vai haver a crítica aos padrões artísticos e literários formais, né? Então, crítica à métrica, à rima, ao saudosismo, ao sentimentalismo. Um importante personagem desse movimento, dessa Semana da Arte Moderna, é o Mário de Andrade, que é o primeiro aí a fazer uma obra modernista, né, chamada Pauliceia Desvairada. Os principais representantes desse período, então, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Pitta, né, que é da literatura, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, muito conhecida, o Diva Cavalcante, também, todos da área da pintura, Villa Lobos, que era música, e Victor Brecheret, que é da área da escultura, tá ok? Então, aí, quando vocês virem aí o quadro da Tarsila do Amaral, saibam identificar que ela está dentro desse movimento da arte moderna aqui, tentando, de certa forma, o objetivo desse modernismo, dessa Semana da Arte Moderna, é a valorização da história, da cultura brasileira, em detrimento aí das obras, das características culturais europeias, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aqui em anexo na nossa plataforma algumas páginas em relação a esse conteúdo. Vocês não precisam resumir, mas vocês precisam ler, né, para entender melhor esses movimentos que nós explicamos nessa aula. E vou deixar uma página aqui com alguns exercícios para vocês responderem, tá? Não precisa copiar o enunciado e nenhum texto, apenas a resposta correta, tá ok? Qualquer dúvida, estou disponível lá no WhatsApp, tá? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.